Olá, meu nome é Analice Del Vecchio. Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da minha pesquisa para a monografia da graduação em Letras Italiano, sob a orientação do professor Luiz Hernani Fritoli. Desde 2020, eu estudo a obra da Elena Ferrante para minha pesquisa de doutorado, que eu estava fazendo concomitantemente à graduação em Letras Italiano. E como muitos devem saber, né, falando um pouquinho da Elena Ferrante, ela é autora da tetralogia, esse é um pseudônimo de uma autora que nós não conhecemos, que escreveu a tetralogia chamada Amiga Genial, que muitos devem conhecer, porque se tornou um grande fenômeno literário no mundo inteiro, acabou se tornando série da HBO também. E ela escreveu antes disso Dias de Abandono, Amor Incômodo, A Filha Perdida, e o mais recente deles foi A Vida Mentirosa dos Adultos. Mas o que me instigou, seja para o doutorado, seja para a minha pesquisa de monografia, a pesquisar a obra de Morante, foi a relação dos seus romances com outros textos que ela escreve já há muitos anos, que eu considero textos ensaísticos. São cartas, são entrevistas, são artigos, são ensaios que ela publicou, boa parte deles no livro chamado Frantumalha, né, que tem tradução no Brasil, e ela escreveu crônicas também no jornal The Guardian durante um ano, e depois disso essas crônicas foram publicadas num livro chamado Invenzioni Occasionali. Esse não tem tradução ainda no Brasil. E também escreveu recentemente, em 2021, 4 ensaios que foram publicados em livro, um livro chamado Imagini e Dettati, sem tradução ainda no Brasil, e que foi lido por uma atriz com transmissão em Bolonha, mas com transmissão pelo YouTube, né, para todo mundo, e em que essa atriz lia os ensaios como se fosse a própria autora. São textos metaliterários, são textos que discutem a própria literatura, a relação da autora com a literatura, com a leitura. São textos em que ela discute a própria obra, reflete sobre a escrita e que oferecem ao leitor uma janela para o pensamento literário de Elena Ferrante. Ao serem assinados por um nome falso, por um pseudônimo, eles produzem uma ambiguidade. Seriam eles uma espécie de ficção continuada fora dos livros, em conferências, entrevistas, conversas por escrito com críticos, jornalistas e leitores? E aí, para fazer a minha pesquisa de monografia, eu buscava algumas outras autoras italianas com as quais eu pudesse fazer um trabalho comparativo com a Elena Ferrante. Até que eu me deparei com a Elena Ferrante declarando inúmeras vezes nesses textos ensaísticos, sobretudo em Frantumalha, fazendo declarações de grande admiração pela obra de uma autora chamada Elsa Morante. Ela é autora de romances muito importantes da literatura italiana, um deles Menzogna e Sortileggio, La Storia também, Isola di Arturo, Arachelli. E então eu escolhi falar sobre Elsa Morante pela própria importância que a Ferrante afirma que ela assume na sua obra. Então, e essa similaridade até entre os próprios nomes, Elena Ferrante, Elsa Morante, indica claramente uma homenagem à escritora romana. É uma hipótese que a Ferrante não confirma, mas também não nega. Mas à medida que você adentra na obra da Morante e depois de ter lido a obra da Ferrante, você se dá conta de que essa última leva adiante de uma forma inovadora as proposições temáticas e estéticas da autora de Menzogna e Sortileggio, que é uma obra que ela considera fundamental na sua formação literária.
E então me chamou a atenção coincidências surpreendentes entre as ideias literárias dessas autoras e ideias que elas expressam, ambas expressam em seus ensaios, porque a Morante também teve ensaios sobre literatura reunidos em um livro chamado Pró ou Contra a Bomba Atômica. Esse foi publicado no Brasil pela editora Aine. Então, tantas aproximações me levaram a querer estabelecer comparações entre a obra da Ferrante e da Morante, sobretudo em relação a alguns pontos comuns de suas obras que me interessavam discutir, que é a autorreflexividade, ou seja, o falar de literatura dentro da literatura, nos romances, e também a reflexão metaliterária que elas fazem nos textos ensaísticos, que são textos praticamente todos que tratam de literatura, né, da escrita literária. E também me interessava muito falar dessa narrativa das duas, sempre feita em primeira pessoa, na maior parte dos casos, dos livros delas, no caso da Ferrante sempre, que é uma mulher, sempre uma mulher que escreve sobre o próprio passado para entender a si mesma. Então é isso, aí eu fiz essa comparação entre as duas autoras, com base sobretudo no romance Mendelssohn e Sortilédio e na tetralogia Amiga Genial. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, quiserem se aprofundar após a leitura da minha monografia, fiquem à vontade para me escrever. O meu e-mail é analice, com 2 N's, analiced de dado, @gmail.com. Muito obrigada.